Deus abençoe nessa noite, que Cristo governe nas nossas vidas em todos os momentos. E eu gostaria também de apresentar para vocês, a minha cunhada e o meu cunhado estão aqui hoje. Meu cunhado é presbítero da igreja presbiteriana de Piracicaba, o nome dele é Wilson e a minha cunhada se chama Cleide. Eles estão nos acompanhando hoje. Levante a mão, cadê? Onde eles estão? Ah, eles ali, vejam. Podem se vir aqui na frente, ó, do lado da Branta. Isso, ficamos em família já, melhor. Prima de qualquer coisa, gostaria de compartilhar com vocês um evento fortuito, uma situação imprevisível. Hoje nós fomos comer no restaurante, aquele restaurante do peixe, a jangada. Enquanto a gente estava esperando, tinha um tempo de espera longa, porque é Dia dos Pais, veio um casal do nosso lado. E não sei o que deu na minha esposa, ela falou, eles estavam lá na igreja, não? Então ele olhou para mim, eu olhei para ele falou para mim, Feliz Dia dos Pais, eu, Feliz Dia dos Pais também. E a gente começou a conversar, e ele falou para mim se eu morava em Piracicaba, em Limeira, não? Eu tenho uma casa em Piracicaba. E eu disse que eu estava aqui, e ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu sou pastor presbiteriano, ele, que legal. E ele me disse que é médico, que é um empresário da área de medicina, mora em Araras e estava ali. E começamos a conversar entre os dois casais. Falei para ele alguma coisa brevemente sobre Cristo e o seu Evangelho. Disse que ele tem uma formação, uma tradição muito superficial católica. Me passou o contato dele, me mandou o endereço da casa dele para visitá-lo. A esposa dele também compartilhou alguma coisa com a minha esposa. E eu vou deixar o contato desse casal com vocês aqui. Então, quem sabe esse almoço nesse restaurante vai render. Independente, né? Eu creio que vocês podem ter a liberdade de anunciar o Evangelho. E se Deus ele tem um propósito na vida desse casal, vai ser muito interessante. E deixar essa semente desse encontro ocasional, que pode parecer o ocaso. Na verdade, meus queridos, eu sou um amante da carne, mas como hoje é o Dia dos Pais, eu deixei a minha esposa decidir, e ela quer peixe. Então, ela decidiu e, ok, foi bom. Coisas que acontecem nas nossas vidas. Como foi dito, nós estamos na Itália há 20 anos, hoje nós temos já 1, 2, 3 igrejas, temos projetos para iniciar tantas outras mais igrejas na Itália. Depois de 20 anos, a gente já passou naquela nivelação de igualdade, não? Porque você, quando vai viver em outro país, você começa lá embaixo e até que você consiga se recolocar, leva muito tempo. Um exemplo disso, uma família que está da nossa igreja, eles compraram casa, e eles foram assinar os documentos da casa e o chefe do cartório tem que ler toda a documentação e perguntou para ela, para a Marina, qual é a sua profissão. E ela disse assim, no Brasil eu sou advogada, aqui eu sou analfabeta. Sim, porque você tem que começar lá embaixo, aprender a língua. Você vira criança de novo. Você tem que assimilar os valores, você tem que entender as coisas, você tem que passar a entender como tudo funciona e você tem que ir superando os obstáculos que você tem dentro de você e se identificar diretamente com aquele povo. Isso leva um tempo, não é uma coisa simples. O trabalho na nossa igreja também é desenvolvido não só por mim, mas pela minha esposa. A nossa igreja hoje tem um grupo de leitura de mulheres que funciona muito bem. Esse grupo de leitura tem mulheres de todas as partes da Itália que participam online. Existe também um grupo de oração e um grupo de artesanato que se faz dentro do contexto da igreja e as leituras que ela faz com as outras mulheres também em casa. Temos uma filha na fé que está se preparando para ser missionária da PMT, o nome dela é Alessia Paini, vocês vão ouvir o nome dela. Ela é filha da nossa igreja, eu que batizei a Alessia, ela é o braço direito da igreja, ela que trabalha na área de tradução, ela está na secretaria da igreja, nós temos uma tesouraria administrada por 3 irmãos, ela que lidera também essa parte aí e ela é fruto do nosso trabalho. O marido dela é um presbítero da igreja, e
dessa forma, então, eu quero colocar diante de vocês que o trabalho todo não é feito só pela minha pessoa. Deus, ele tem dado outras pessoas e o trabalho tem continuado através de todas essas pessoas. Gostaria de convidá-los para abrirem as Sagradas Escrituras em Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 8 versículos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a brevidade da vida. Quanto a nossa vida, ela é fútil, ela é vã, no sentido de existência vazia, sem Deus. Diz o seguinte, as Escrituras em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de paz. Dessa forma, nós vemos uma introdução no livro de Eclesiastes, e isso traz diante de nós aquela pergunta que eu fiz na escola dominical, que é presente nas nossas confissões: qual é o fim principal do homem? E a resposta nós sabemos que é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Curiosamente, no Novo Testamento, nós vemos uma sequência dessa linha de pensamento na epístola de Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15, na qual ele diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos. Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A vida, ela é absolutamente breve. Existe um livro, um clássico da literatura, que é Memórias na Casa de um Morto, do escritor russo Fyodor Dostoiévski, que ele define o seguinte: se você desejar destruir completamente um ser humano, basta que você dê para ele fazer um trabalho completamente sem qualquer significado, privo de qualquer objetivo. É como você dizer para uma pessoa mover um cúmulo de terra de um lugar para o outro, e depois daquela parte ele volta de novo, e de novo, e de novo. Fyodor Dostoiévski dizia que é melhor morrer do que suportar algo completamente sem nenhum sentido. Dante Alighieri, o pai da língua italiana, na sua Divina Comédia, ele disse que entre uma das penas que as pessoas vão ter no inferno vão ser aquelas de serem obrigados a fazerem atividades sem nenhum sentido. Na literatura de Dante, ele diz que alguns condenados que vão estar no inferno, eles vão ser obrigados esqueci a palavra em português, a empurrar. Não, acontece isso, irmãos. Uma pedra muito grande no alto da montanha, depois eles mandam aquela pedra para baixo, depois eles voltam de novo com aquela pedra, e eles vão fazer isso por toda a eternidade, todos os momentos, sem nenhum momento de sono, toda a eternidade fazendo isso e continuamente. A vida, por si mesma, ela não dá tampouco uma resposta.
os eruditos das religiões orientais, como Confúcio, eles afirmam o seguinte, que o significado basilar da vida é na existência de cada dia. E segundo esse pensamento, as pessoas estão condenadas a nascer, a lutar e a morrer. Não existe esperança. Não existe esperança para a própria vida nas religiões orientais. Não existe esperança para a vida em absoluto. O evolucionismo, que pega já uma outra corrente, existe a indagação na qual nós podemos procurar uma resposta sobre a existência, mas o evolucionismo diz que não existe nenhuma resposta. Para os evolucionistas, é uma luta pela sobrevivência do mais forte. E a morte, ela coloca fim a tudo isso. Se nós olharmos, queridos, para a natureza, sim, a natureza criada, se nós olharmos para o ambiente onde nós vivemos, as espécies, exceto os seres humanos, todos os animais, tudo o que existe na natureza tem um papel fundamental pela saúde do ambiente, com exceção de nós. Nós não jogamos nenhum papel fundamental no caso do ambiente. As abelhas, por exemplo, são responsáveis pelo ciclo vital de mais de 20 mil plantas diferentes. Nós temos hoje mais de 200 produtos agrícolas que vêm à nossa mesa e que são extrema e profundamente dependentes de abelhas. Da micro-organismos, a abobrinha e uma série muito grande de coisas que chegam nas nossas mesas. Se toda a humanidade, queridos, fosse eliminada da Terra, eu quero dizer para vocês que a natureza podia viver muito bem sem nós. Mas, além disso, nós podemos pensar que as nossas atividades humanas, elas podem trazer respostas às nossas indagações. E divertimento. Pouco tempo foi feito ali na Europa, o emprego dos sonhos, 20 mil euros ao mês, por 2 anos, e aquela pessoa só deveria ficar vivendo em hotéis luxuosos, visitando ilhas paradisíacas. E depois de 6 meses nesse trabalho, essa pessoa entrou em uma depressão profunda e retornou para o seu país. Disse que é impossível você imaginar que você pode viver essa fantasia. Parece bonito, mas você não suporta. Você precisa da casa, você precisa do quarto, você precisa da TV, que sei eu, do vizinho, da vizinha, do seu pai, da sua mãe, do arroz e feijão, ou de comer miojo, ou de fritar um ovo, ou de ficar sem pensar em absolutamente nada. Nós vivemos, irmãos, em uma situação desesperada que toda essa futilidade, ela cria uma máscara e ela é presente nas nossas atividades profissionais, culturais, tempo livre, posso até falar eclesiásticas, por que não? E nada disso pode ser o último significado da nossa vida. Não podemos mascarar isso. Nada nesse mundo pode satisfazer a necessidade mais grande, de senso e de significado. E nisso nós vemos a experiência de Salomão. E Salomão, nesse capítulo, no capítulo 3, ele explora todo esse conceito. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas podemos pensar, irmãos, os bens deste mundo. Os bens deste mundo podem satisfazer o senso de vida. Casal que nós encontramos, nós entendemos que a esposa dele está lutando contra uma depressão. Não acredito que eles tenham necessidades, ele tem hospitais, ele tem muitas outras coisas. Nós alimentamos fantasias no fato de que bens desse mundo podem fazer você feliz. Não.
possuir coisas, consumir bens, não traz senso na nossa vida. Nós não descobrimos, nós não temos respostas. A Itália é uma nação onde tem um voluntariado, o maior número de voluntariado do mundo. Até porque é uma nação de tradição católica, as pessoas, no seu subconsciente, alimentam aquela ideia de ajudar o próximo. Então, existe muito voluntariado social. Para você ter uma ideia, não existe uma ambulância na Itália que uma pessoa que dirige aquela ambulância é pagada. Todo esse trabalho é feito por voluntários. Eles têm uma rede de voluntários impressionante. A Defesa Civil italiana, toda ela, com exceção do presidente, que é nomeado pelo governo, ela é feita por voluntários, pessoas que doam o tempo deles. E vou dizer para vocês que entre esse grupo estão os maiores números de suicídios. As pessoas procuram dar significado à existência em meio a todas essas coisas paralelas e fúteis. Não estou dizendo que isso não deva ser feito, mas isso não pode ser o motivo da sua existência. Nada disso basta. Nada disso é suficiente. Por isso que eu comecei lendo a primeira pergunta do nosso catequismo: qual é o fim principal do homem, que é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. E sem dúvida nenhuma eu vou levar vocês a olharem para Cristo. Cristo é o único que pode satisfazer perfeitamente as nossas necessidades mais profundas e mais íntimas. Nada neste mundo pode satisfazer os nossos mais profundos desejos, a não ser Deus, a não ser Cristo. Deus, queridos, é a única realidade incontestável, Criador de tudo e aquele que toda a vida vem como um presente. Os caminhos de Deus não são sempre compreensíveis. Os caminhos do Senhor não são fáceis de serem descobertos. Nada faz sentido se nós desejarmos viver sem Cristo. Se você veio aqui hoje e você tem vivido essa incógnita na sua vida, você, sem Cristo, vai continuar a vivê-la. Nada faz sentido sem Cristo na nossa existência. Nada faz o menor sentido. O Eclesiastes começa dizendo no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Mas tem um detalhe muito interessante em toda essa história. O grande nivelador de toda a nossa existência, meus irmãos, é a morte. A morte vem sobre ricos, sobre pobres, sobre sábios, sobre tolos, sem nenhuma distinção. E no Covid, a morte, ela era inclusive chique. Ela viajava de avião através de um vírus que levou a vida de milhares de pessoas. E a morte veio de uma forma surpreendente e aparentemente ceifou vidas, esperanças de tantas pessoas. A única coisa que nós sabemos aqui hoje é que pelo menos nós iremos um dia partir. Mas os mortos nada sabem. Eles já não têm nada para receber, eles caem no esquecimento. E nós vemos aqui em Eclesiastes as expressões amar, odiar, abraçar, invejar. Tudo o que um morto fez se passou há muito tempo. Não participam de mais nada que acontece debaixo do sol. E nós temos então um dos maiores e extraordinários e marcantes ensinamentos de Eclesiastes. Nós vemos aqui a palavra vaidade de vaidades. Eu já estava para dizer até a palavra italiano, não? Que a palavra vaidade para mim é estranha. A palavra pode ser traduzida por futilidade, por ausência de sentido. A palavra aparece 35 vezes no livro de Salomão. Essa palavra é atribuída a alguma coisa que é passageira, que é efímera, que é transitória.
A vida é um misto de vaidades, ela acontece num lampejo, numa fração de tempo, e é dever de todos nós encontrar sentido nessa vida, e esse sentido é presente em Jesus Cristo. Você está no lugar certo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que dá ordem a todas as coisas e a todos os seres. Nele nós encontramos sabedoria para viver os nossos dias com sentido nas coisas que não entendemos completamente. Eu batizei muitas pessoas ali na Itália e tive a experiência de batizar alguns casais, brasileiras casadas com italianos. Fizemos o discipulado com um casal, batizei os dois. São grandíssimos, queridíssimos amigos, e antes de batizar ele disse para mim que ele ia se batizar por amor à sua esposa. Em geral, o pessoal do norte da Itália é muito direto, certeiro, sem meias palavras. Mas não tem problema nenhum, eu batizei do mesmo jeito, não? Depois de um tempo, mais de um ano depois, um dia, fizemos uma reunião, e ele disse que Cristo fazia sentido para a sua vida, que ele se identificava plenamente como um cristão, que ele ama a Cristo, que ele sente desejo de servi-lo. Isso é extraordinário, irmãos. E não é a primeira vez que isso acontece nas Escrituras, que uma pessoa é conduzida a ter sentido na sua existência através de outros. Vocês lembram do paralítico, levado por 4? Então, não importa que você, de alguma forma, esteja carregando o peso de levar uma pessoa a Cristo e, aparentemente, você não está vendo nada. Deus, Ele sabe, Deus, Ele é o autor, Ele é capaz de produzir os resultados que você tem procurado. E nós não podemos perder que por trás disso tudo que a gente vê no mundo, Deus, Ele está agindo, Ele não perde o controle e não perderá o controle de nada. Eclesiastes manda-nos olhar para o mundo, mas nós não captamos sentido nas coisas que vemos. Jesus Cristo é o único que pode nos resgatar da vaidade, o único que pode nos resgatar das coisas sem sentido. Jesus é o único que nos resgatou do mundo sem sentido. Jesus é o único que se submeteu a tudo isso. Jesus é o Filho de Deus. Ele sofreu a vaidade do mundo para que conseguisse nos livrar dela. É o que diz Gálatas, capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olhando para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, 17 a 30, nós vemos um homem rico, desesperadamente sedento de uma vida de significado e sensata. Era uma pessoa de uma certa moralidade religiosa, e em Cristo ele procurava alguma coisa que estava faltando. Ele estava a um passo de poder encontrar. Mas depois que ele ouviu as palavras de Cristo, ele foi embora triste. Ele não tinha capacidade de soltar, liberar o seu coração de todos os seus bens. Nós aqui, então, temos essa intensa necessidade de significado na vida. Mas, queridos, as coisas desse mundo não podem satisfazer as nossas necessidades. Nada. Empenho social, não. Não te dá a resposta última. Voluntariado, não. Não te dá a resposta última, não. Tantas e tantas coisas. O trabalho, não. A conta cada vez mais gorda, no sentido de cheia, também não. Não.
não é o significado último da existência. Nós temos que entender que em Cristo nós temos uma satisfação plena, a satisfação última na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ligar o significado do propósito da vida. Em Cristo nós podemos então criar essa ponte entre o Deus eterno e imutável, fonte da vida. E sem dúvida nenhuma, a história humana, ela se move de acordo com o plano escrito do Deus onipotente e onisciente. E o plano de Deus é estabelecer o seu reino sobre a terra. Existe, queridos, uma preocupante carência. E existe muito o que fazer no mundo hoje. Existe muito o que fazer no Brasil, na Amazônia, na América Latina, Central ou do Norte. Ainda existem necessidades de missionários, pessoas capacitadas e chamadas para trabalharem em qualquer contexto, desde um lugar mais rico que você possa imaginar, ao mais pobre que você possa contemplar. Seja ali nas savanas africanas, seja no continente europeu, nós sabemos que tem muito que ser feito. E nós vemos hoje a Europa passando por uma grande crise. E isso não deve ser mistério para ninguém. As igrejas têm sofrido falência muito grande. Não têm produzido discípulos de Cristo. Praticamente pouco crescimento. Temos também um outro detalhe que tem se visto na Europa. Existe uma porcentagem de cristãos que, por exemplo, no caso de igrejas históricas liberais, que têm se transferido para fazerem parte de igrejas como igreja ortodoxa e assim adiante, ou caído em um secularismo. Qual é a causa maior dessa? Nisso tudo, eu creio que, para concluir, eu quero dizer para vocês que a sua vida ela é importante demais para que vocês possam se focar em coisas de importância inferior. Sim, Cristo tem que ser o centro da sua existência, o centro de toda a sua vida. Sim. Nesse ponto, queridos, eu quero dizer que até os filhos, e eu sei que pode ser difícil, mas o filho não pode ser o centro da sua existência. No final, vai ficar só você e vai ficar só sua esposa. Os filhos vão. E você criou um pequeno ídolo ali, dentro do seu coração. Filho deve ser amado e preparado para ir. Igreja, ministério, pastor não deve concentrar toda a sua existência nessas duas palavras. Cristo deve ser o Senhor da vida de um pastor, de um médico, de uma pessoa que limpa uma casa, de uma dona de casa. Ele é o Senhor da sua existência. Não creiam, irmãos, que você pode ser feliz em função de uma outra pessoa. Isso é falso. Jesus é a resposta. Nele você tem a realização última da sua existência. Seja você feliz em Cristo. Vida em abundância. As pessoas, elas nos decepcionam. Não existe nenhuma causa mais nobre do que essa. E somente em Cristo você vai encontrar a única causa que possa satisfazer a sua necessidade de significado de toda a sua existência. E eu quero desafiar vocês a passarem a ação nessa noite. Volta para casa, sabendo que não existe nenhuma outra opção a não ser o próprio Cristo. Nem mesmo a religião, irmãos,
ou a tradição religiosa, no caso nós somos presbiterianos, nós somos confessionais, nós somos reformados, algumas pessoas até tomam isso com tanta seriedade que acabam até usando isso para machucar as pessoas, outros tomam com tanta ligeireza que deixam a perder completamente os valores, e todos os dois lados estão completamente errados. Nós não podemos ter uma fé nem que ignora e nem que maltrata as pessoas, porque o nosso objetivo aqui hoje é deixar bem claro que existe, sim, um povo, uma inteira cidade, pessoas que estão procurando significado para a própria existência. E nós temos que ser os mensageiros de dizer que Jesus Cristo, Ele é a resposta, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso escudo. Por isso nós não tememos a morte, um vírus. Quanto medo da morte, quanta gente desesperada por causa da morte. Vocês não leram? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu creio que eu peguei esse vírus na primeira, segunda, terceira, quarta. Eu creio que até pouco tempo atrás peguei também, mas não, para quê? Em todos os momentos, fechamos a igreja em 2 ocasiões, 2 domingos somente, porque a liberdade religiosa é o patrimônio último de toda, é o pilar último de toda a humanidade, é a liberdade religiosa, e o único direito fundamental que não foi suspendido, no caso na Itália, foi esse, mas o governo usou mecanismos para apavorar as pessoas. Mas ir para a igreja foi mantido completamente como um direito irrevogável, cláusula pétrea. Nenhum ser humano pode ser impedido de se apresentar em um local de culto. Nós vivemos isso e nós vimos quantas vezes as pessoas passaram a temer mais a morte do que aquele que resgatou as pessoas do reino da morte. Em Jesus tem esperança. Em Jesus nós temos a esperança da ressurreição eterna. E eu gostaria de te convidar a resgatar essa esperança dentro do seu coração. E volte para casa sabendo que o significado último da sua existência é em Cristo. Irmãos, a política não é a resposta pelas quais nós teremos satisfeitas as nossas necessidades. Não é. Não é e não deve ser. Nós temos espectros políticos dentro da igreja, sem nenhuma dúvida. Eu particularmente tenho a minha, mas jamais deve ser um pressuposto de imposição sobre as pessoas que vêm e que amam a Cristo. Na Itália eu tenho irmãos que têm definições ou orientações políticas que para mim são terríveis, mas são membros da igreja, são irmãos em Cristo. Jamais o ambiente da igreja deve ser ambiente para que isso seja colocado em alta. Nós temos uma confissão de fé, nós temos um Senhor, Jesus Cristo, o único Salvador, e é nisso que a nossa relação e a nossa unidade ela é construída. O que você come, o que você pensa, o time que você torce e tantas outras coisas, não interessa no nosso ambiente. Em Cristo nós somos um único povo e temos um único Senhor. E esse único Senhor é capaz de dar as respostas que todos nós procuramos. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, eu não sei quantas são as pessoas que estão aqui hoje vivendo uma crise. E essa crise pode ser uma crise profunda, crise de identidade, crise existencial. Respostas a perguntas difíceis. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa inundar os corações dessas pessoas hoje. Revelando a eles, Senhor, que o Senhor é o propósito último
da existência, que eles possam viver para a glória do Teu santo nome, que eles possam encontrar satisfação e felicidade em Cristo, e que Ele possa ser o Senhor, o Salvador, e trazer de volta toda a esperança, toda a alegria para viver neste mundo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. No ano que vem a gente se vê de novo. Tenho minha mãe muito idosa e eu tenho me esforçado imensamente para vir ao Brasil todos os anos. Eu creio que é um tempo precioso. É provável que o tempo dela vai chegar, de ela ir, e eu não quero que isso ocorra, que não caia no esquecimento. Então, eu tenho me empenhado muito para estar todos os anos no Brasil, por isso, e aproveito para fazer algumas outras coisas em relação à nossa vida também, em matéria de saúde. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se a igreja tiver espaço para mais um, pastor, eu estou na fila de adoção missionária, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença, a presença da família, foi muito abençoador para todos nós. Esteja com eles, acompanhe o trabalho deles, assista hoje à escola dominical. Ele falou muito sobre o trabalho ali na Itália, e que Deus continue usando e abençoando. Vamos cantar o hino para nós encerrarmos esse culto, que fala da nossa esperança, que é em Cristo Jesus. Maria Alice está aqui. Está aqui, Maria Alice. E também a Rose. Fica tranquilo, vocês conhecem o hino, tá bom? O hino 93, firmeza na fé. Onde a gente coloca a nossa fé? Em Cristo Jesus, não há outro. A gente possa cantar isso diante do Senhor. Depois, ao término, vocês vão se sentar novamente. Nós temos um recado importante, tá bom? E aí, depois disso, vocês podem sair. O pastor Humberto vai estar lá à porta, cumprimentando os irmãos. Eu gostaria que você que não abriu a boca ainda, abrisse a boca para cantar, tá? Estava meio incomodado no começo, não sei se é por causa do frio, o ar-condicionado desligado, está um silêncio diferente, né? Parece que não está saindo a voz de vocês, mas eu gostaria que você colocasse: somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus, nossa esperança está em Cristo. Vamos colocar em pé, vamos cantar esse hino diante do Senhor, uma profissão de fé realmente. Sacrifício
Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, queridos. Que a mão do Senhor esteja acima de ti, derramando bênçãos sem medidas. Que a mão do Senhor esteja abaixo de ti, te sustentando com a sua destra fiel. Que o Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. Que o Senhor esteja às tuas costas, te livrando de pessoas desleais e invejosas e dos dardos inflamados do inimigo. Que o Senhor esteja ao teu lado, como amigo e companheiro na sua jornada. Que o Senhor esteja em ti, aumentando a fé e dando vontade de viver para Ele e para a glória dEle. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre a tua igreja, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Cantemos o amém. Amém. A igreja pode sentar. Quero dar um recado do Congresso das Mulheres. Ali na frente há um banner onde, se você tem dificuldade em fazer a sua inscrição, as mulheres que estão ali na frente vão ajudar você. Se você tem alguma dificuldade financeira, converse também conosco para que você possa participar, tá bom? Também, Dia dos Pais, nós já oramos pelos pais hoje pela manhã, mas os jovens têm um presentinho, um mimo para vocês ali, os pais, na saída, tá bom? O pastor Leandro vai dar um recado e o pastor Vladimir também. Estão aqui. Tem aquela arte, eu mandei ali no... Isso, muito obrigado. Meus irmãos, dia 14 de setembro, nós vamos ter a segunda parte do nosso treinamento de professores. Então, os irmãos lembram que nós tivemos um no mês de abril, e nós havíamos dito na ocasião que nós teríamos um segundo treinamento no segundo semestre. Pois bem, chegou, né? Então nós estamos abrindo as inscrições. Esse QR Code ainda não está funcionando. Nós iremos abrir as inscrições amanhã. E assim que abrir, eu vou enviar nos grupos da igreja, tá bom? Os irmãos que têm interesse também podem me mandar mensagem. Eu caminho o link da inscrição também pelo WhatsApp, sem problema algum. Estará conosco o reverendo João Paulo Tomás de Aquino. Ele é um grande teólogo da nossa igreja, professor lá no seminário em São Paulo, no centro de pós-graduação Andrew Jumper, pastor lá em São Paulo. Ele estará conosco ministrando as 3 aulas. Nós começaremos às 9 da manhã, iremos até às 15h30 aproximadamente. As temáticas serão como preparar uma aula, como ministrar a aula e a vida devocional do professor. Muito boa oportunidade, participe, se envolva, já coloque na sua agenda, aproveite essa oportunidade para você crescer, desenvolver, não apenas os professores, mas você como cristão, para aprender a estudar a palavra de Deus. Então, uma ótima oportunidade. 14 de setembro, então as inscrições amanhã a gente coloca aí nos grupos. Ore por isso. Deus abençoe. Próxima quinta-feira, às 20 horas, nosso encontro com casais. Quem reparou, talvez você não tenha percebido, né? Mas, debaixo de uma sugestão, os nossos temas daqui até o final do ano, eles começam com a gente. Então, em junho, nosso tema foi A Gente Combina. Agora, em agosto, é A Gente Espera em Deus. Próxima quinta, às 20 horas. A gente sempre é rápido no encontro. Para essa quinta tem surpresa, tem novidade. Você tem que vir. Venha e traga mais um casal, não precisa fazer inscrição. Mas nem por isso deixe de ter o compromisso. Esteja conosco aqui, tá bom? Até 9h30 nós estamos indo embora e nós temos trabalho com as crianças também, de 1 até 12 anos, pode vir também, é bênção. Irmãos, se você ainda não fez a sua inscrição, não manifestou o seu desejo de participar do Ministério Casa Aberta, hoje ainda dá tempo. Saindo aqui pela porta, você vai encontrar ali um mapa da nossa cidade, com 10 pontos marcados, que são 10 casas separadas por região na nossa cidade, para você participar de grupos de estudos familiares. O objetivo desses grupos
Evangelismo e discipulado. Por isso nós não vamos juntar panelinha numa casa, só aquele grupinho de sempre e tal naquela casa, porque esse não é o objetivo. Isso nós já fazemos durante a semana toda nos trabalhos que a gente tem nos ministérios da nossa igreja, nas atividades gerais. O objetivo é evangelismo e discipulado. Então você pode fazer sua inscrição. Qual o objetivo? O QR Code ali, você abre, tem um formulário para você preencher. Se não tiver ali nesse formulário o lugar para colocar o telefone, você ponha o seu telefone, por gentileza, porque nós vamos entrar em contato dizendo, olha, a casa mais próxima ou onde você escolheu, a sua região, é a casa do irmão fulano, da irmã Beltrana, e os encontros acontecerão às quartas-feiras, às 19h30, tá bom? Então, só passa aqui. Se você também tiver dificuldades, a mesma coisa, você pode escrever para a Secretaria da Igreja ou para nós vamos te auxiliar. Esse ministério é um braço da nossa igreja. Nós vamos levar o pastoreio e o evangelismo para outros cantos da nossa cidade. Nossa igreja tem gente suficiente para a gente montar 100 grupos, mas nós estamos começando com mais 10, além dos 6 que nós já temos. Agora é a hora de você participar. Vá com a sua família, um tempo muito especial. Deus abençoe em nome de Jesus. Os nossos visitantes sejam sempre muito bem-vindos. Deus os abençoe. Nós temos aqui no Salão Social um suco e um biscoito para todos nós. Você pode sair por aqui. Você também pode sair por lá, pegar a mão do pastor Humberto, abençoá-lo, ser abençoado e depois voltar para o suco, tá bom? Você não precisa escolher só uma saída e já ir embora. Você pode ir e depois voltar. Deus abençoe. Cumprimente quem está do seu lado. Abençoe em nome de Jesus. E eu espero encontrá-lo nos trabalhos durante a semana.